Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula gravada, então, da nossa taça que a gente fez em aula e agora vamos fazer o tutorial dela gravado para que vocês possam reproduzir em casa e continuar aí trabalhando e aprendendo um pouco mais sobre o 3DS. Vamos para o tutorial, então. Gente, agora eu vou ficar pequenininha aqui. Em alguns momentos vocês vão ver que eu vou sair do cantinho aqui da tela para não atrapalhar alguns comandos que a gente vai dar. Mas em geral eu vou tentar me manter aqui para que vocês tenham um pouco mais de conexão e não fique só a tela aqui com vocês. Bom, para a gente começar, para vocês entenderem, vão observar que que a minha interface é um pouquinho diferente daquela que a gente tem ali na universidade. Mas tá tudo certo, tá? A gente vai conseguir fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez lá, certo? Então vamos para nossa taça. Pessoal, vamos iniciar pela vista frontal, tá? Com o plane, lembrando, a gente vai gerar um plane aqui da nossa taça, mais ou menos. Aqui tá um tamanho gigantesco, né? Mas tudo bem. Vamos colocar mais ou menos uma altura de uma taça, sei lá, uma taça de 25 centímetros de altura por uns 9 centímetros de largura, tá? Lembrando os comandos, então, quando a gente quer trocar para mover o objeto aqui em cima, né, no Move, a gente pode usar a tecla de atalho W, tá até indicando aqui na caixinha. Quando a gente quer voltar para a seleção, para continuar selecionando, no caso, a gente pode utilizar a tecla de atalho Q, tá? E aí vocês podem observar que vai mudando, inclusive aqui, ó, o formato da seleção, conforme eu vou apertando na tecla Q, tá? Mas aqui, eu gosto de deixar esse aqui por padrão, mas conforme eu vou clicando na letra Q, ele vai modificando, certo? Então, depois que a gente tem o plane, o que a gente faz agora? Vamos para o material, tá? Então, eu vou aqui no meu editor de material, lembrando que se na tela de vocês estiver pequenininho, não estiver aparecendo o editor de material, o atalho é a letra M, tá? Então, a gente pode ir por aqui ou apertar na letra M. E aí vocês podem, de repente, remanejar aqui, né, essas outras configurações, enfim, as ferramentinhas, para começar a aparecer mais ícones aqui em cima, tá? O editor de material, então, o padrão aqui, né, o shader básico é esse aqui ou aquele do Arnold, como vocês já viram. Se tiver mais bolinhas ou menos bolinha, é só questão de visualização mesmo, tá? Que a gente muda em opções, a gente vê mais ou menos bolinhas. Eu trabalho com bastante porque são muitos materiais, mas em geral a gente pode manter esse daqui. Lembrando que o diffuse se refere àquilo que a gente está enxergando, a textura que a gente quer ver da taça. Então eu vou colocar uma cor aqui bem forte, só pra gente ver modificando lá, tá? Então, deixa eu aumentar a minha tela aqui, que aí fica melhor, né? Lembrando que para aplicar, para isso aqui ficar rosinha também, a gente tem que vir aqui, ó, em Assign Material to Selection, ok? Então, apertei. Ah, não aconteceu nada. É o meu modo de visualização. Então, a gente está aqui em Wireframe, a gente precisa voltar aqui para Default Shading. Esse modo de visualização, aqui na tecla F3 e F4, a gente vai alternando entre elas, ó. Vendo aqui em Wireframe para Edge Faces, no caso, porque eu tô ativando as linhas, as marcações, né, das minhas linhas no F4, mas se eu só trabalhar com F3, ó, eu alterno entre Wireframe e Default Shading. Então aqui eu sei que está aplicado. Vamos para a imagem da nossa taça, né? Então a gente vem aqui do ladinho do diffuse, da cor que a gente colocou, a gente clica aqui na caixinha para incluir um mapa, tá? E aí, vocês vão ver que aqui dentro a gente vai ter algumas possibilidades. Dentro de mapas, eu vou fechar esses outros aqui, a gente vai em General e vamos procurar o Bitmap, ok?
certo? Lembrando que tudo isso é só para trazer a imagem da nossa taça, tá? Eu vou entrar aqui na nossa aula, que já tá salvo, então vocês vão lá baixar, quem ainda não baixou. E aqui tá a imagem da tacinha já aplicada. Por que que não tá aparecendo? Até é bom que isso aconteça, porque aí vocês vão ver na prática, porque a gente não pediu para visualizar. Então aqui, ó, a gente tem essa opção, Show Shaded Material in Viewport. Então a gente tá dizendo que a gente quer ver essa tacinha aqui na minha viewport. Ó, eu achei que a minha taça tá um pouco distorcida, então eu vou aumentar essa visualização aqui para que realmente ela tenha uns 9 centímetros mais ou menos aqui, porque a gente tem mais área, né? Então eu vou fazer ela mais gordinha aqui. E aqui, ok. Beleza. Já tô visualizando, posso fechar minha caixinha aqui de materiais. E vamos começar a trabalhar com a line, certo? Então vamos lá. Dentro, né, da minha caixinha de ferramentas, eu só puxei aqui, isso aqui é só visualização, tá, gente? Por isso que tem esse espacinho em branco pra me caber aqui do ladinho, tá? Vamos aqui no Shapes, vamos pedir uma line, e aí a gente vai começar dando zoom aqui com o scroll do mouse, bem aqui no comecinho, vou dar um pontinho, vou soltar, confiram se ela tá funcionando, e aí a gente vai, igual a gente faz lá no Photoshop, né, mais ou menos aqui, direcionando os pontos que a gente vai querer trabalhar, né. Então, mais ou menos aqui eu tenho uma nova curva, né? Então, eu já vou colocar ela aqui na minha taça. Ó, ficou ruim esse ponto. Backspace no teclado eu consigo apagar. Vou botar esse aqui mais alto, pra gente ter um pouquinho mais de controle. Ó, aqui assim tá legal. Não ficou bom ainda, então mais ou menos aqui, tá? Aí, então vou dar um zoom aqui com o scroll do meu mouse, mais um pontinho aqui pra gente organizar os nossos pontos. Lembrando que se vocês quiserem quebrar aqui e fazer retinho, vocês precisam pressionar a tecla Alt antes de clicar no mouse. Então, ó, pressionei Alt, cliquei e aí ele quebra a minha line. E aí, ao invés de eu ter o Bezier ali, eu vou ter o corner, tá? E como eu não quero que seja reto aqui, eu vou só dar um backspace para apagar, tá? Aqui no caso, a gente pode dar um pontinho aqui, mais um aqui para fazer a curvinha do meu pé. Vou aproximar novamente com o scroll do mouse. Aqui a gente vai fazer uma curva bem pequenininha. Agora aqui sim, pressionei Alt, quebrei o meu Bezier, fiz retinho até aqui no centro da minha taça. Cheguei aqui, dei um clique, terminei. Botão direito do meu mouse, eu cancelo a continuação da minha line. Então, vamos voltar lá em cima para fazer a espessura da taça, então, ok? Continuo com a minha line aqui selecionada, tá azulzinho aqui do lado, aqui em cima, no caso, aqui. Pra gente garantir que vai pegar aqui bem no comecinho, né? Lembrando de ativar o Snap. Então, eu vou ativar ele aqui, botão direito em cima dele, vou limpar todos, vou pedir que eu quero selecionar pelo Vertex, então eu quero encontrar o meu Vertex e vou fechar. Pronto, ó, já encontrei aqui o meu Vertex. Para mim desativar pelo teclado, tecla S de Snap, ok? Então eu vou vir aqui pro lado, se eu pressionar a tecla Shift, ó, ele vai indo de 15 em 15 aqui, tá? Então eu vou só pressionar aqui o Shift para ficar bem retinho ali em cima. Ó, tá soltinha, vamos de novo lá, mais ou menos, para dar a espessura. Vou fazer mais grossinha para vocês conseguirem enxergar aqui, tá? Mas mais ou menos aqui a espessurinha da taça, que a gente praticamente não vai enxergar, mas é necessário para nossa
para nossa modelagem, certo? Então, mais ou menos aqui. Aqui, eu vou dar um backspace só para não ficar ali me incomodando. Eu vou vir mais ou menos aqui. E agora eu cheguei aqui no meinho, ó, antes de eu dar o clique. Então eu quero que ele venha quase aqui na beiradinha, certo? Dei um clique, terminei a minha line. Botão direito do mouse, cancelei a seleção, ok? Agora, para mim sair do comando line aqui, vou dar um ESC. Vou apertar Q no meu teclado para ele vir para a seleção, ou eu posso vir aqui em cima e apertar. Vou selecionar o meu plane que está lá atrás e vou clicar aqui em botão direito do meu teclado e vou pedir para esconder, Hide Selection, ok? Então, escondi, tá? Escondi aqui a imagem da minha taça, porque eu não vou usar mais ela agora. Ah, eu quero, sei lá, voltar a fazer a minha linha, não gostei do formato que ela ficou, botão direito, Unhide All, vai voltar a aparecer a minha taça. Então, a gente tem só poucos objetos, vai funcionar certinho. Outra coisa que vocês podem fazer é mudar o modo de visualização aqui, apertando F3, que ele vai sumir. Só que essas linhas aqui, elas incomodam, né? Então, por isso que eu prefiro deixar no modo de visualização aqui e vir aqui e pedir para esconder a minha seleção, certo? Bom, gente, lembrem agora do que a gente precisa fazer. Nós temos aqui duas linhas diferentes, certo? Então, eu vou entrar numa delas, qualquer uma, vou entrar aqui no meu modificador, e aí, como a gente tem uma tela um pouco maior e eu expandi aqui as configurações, eu vou tirar eu aqui do ladinho, tá? Senão vão mais me ver por enquanto, pra gente mexer nas configurações dela aqui. Lembrando de não usar o scroll do mouse para mexer aqui, tá? Sempre vão com o pan, então pressiona a bolinha do mouse e vai para cima e para baixo, mas não usa o scroll do mouse nas configurações do modificador, porque ele também vai fazer alterações e a gente não quer isso, tá? Com a linha selecionada, vocês vão descer aqui no caso de vocês, tá? Aqui, o meu tá aqui do ladinho, então eu vou pedir para atachar, ativei o atache, ficou azulzinho. Vou vir aqui e vou clicar na minha line, certo? Pronto, já atachei ela. Então, vou desligar o atache, vou dar um zoom aqui, vou selecionar os meus pontos de vértex, ok? Os vértices, vou selecionar eles. Na verdade, o que eu quero soldar é só esse daqui, né? Lembrando que eu preciso grudar esses pontinhos para funcionar a nossa ferramenta corretamente. E aí, descendo ali para baixo, ou vindo aqui do ladinho, nesse caso, como está expandindo, a gente vai soldar. Pronto, como é que eu sei se soldou? Eu venho aqui na minha SP-Line e confirmo que eu tenho completamente uma única line sendo visualizada, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para mostrar novamente, antes de soldar como é que ficava, tá? Então, aqui, ó, tinha a primeira line, segunda line, elas já estão atachadas, porém elas não estão soldadas. Então, é por isso que eu preciso selecionar o vértex que eu quero soldar, vir aqui e soldar efetivamente. Depois eu clico aqui na minha SP-Line e confirmo que ela é tudo uma coisa só, certo? Bom, pessoal, agora eu vou voltar aqui na minha seleção de vértex. Lembra que a gente precisa garantir que esses dois pontinhos aqui, eles estão bem alinhados, um alinhado no outro, certo? Então, como é que eu faço isso? Eu vou clicar num deles, vou ligar o meu snap, vou apertar botão direito aqui em cima dele, vou vir aqui nas opções e vou pedir para ligar o Enable Axis Constraint. Então, de vocês possivelmente vai estar desligado, lembrem de ligar esse comando, ok? Muito bem. Então, quando eu faço isso, significa que eu posso vir aqui no X, ó, e puxar para qualquer direção que for, ele vai continuar seguindo o meu gizmo aqui, no caso, do X, independente de eu ir para cima e para baixo, ele sempre vai andar em X quando a gente habilita aquela opção. Então, isso me permite vir aqui embaixo,
e encostar nesse vértex aqui de baixo, ó. Percebam que ele fica verdinho e aí eu garanto que ele tá encaixado. Soltei, pronto. É isso que a gente precisa. Vou desligar o meu snap aqui em cima. Vou sair da minha line aqui de dentro. E agora, nós vamos mudar esse ponto aqui do pivô, que tá mal posicionado, aqui pro meinho, ou aqui pra baixo, ou aqui em cima da minha taça, né? Do perfil da minha taça. Então, eu vou vir aqui do ladinho do meu modificador, vou entrar nas configurações do pivô e vou pedir para afetar somente o pivô, certo? E aí aqui a gente pode modificar livremente e para garantir que ele vai encaixar aqui ou aqui, a gente precisa ligar o snap novamente, tá? Lembrando que a gente está com o snap em 2.5 porque nós estamos trabalhando só em X e em Y, né? A gente ainda não tem a profundidade aqui em Z, tá? Já tá tudo certo, posso desligar o meu snap, posso desligar o meu botão aqui de afetar o pivô. Pronto, tudo certo. Agora eu posso voltar aqui no meu modificador da minha taça e vir aqui procurar o nosso comando latte, né, que vai fazer a revolução que a gente precisa, certo? E aí a gente tem a nossa tacinha aqui. Feito. Lembrando que pra gente tirar esses bugzinhos que dá aqui embaixo, essa construção ali, a gente precisa pedir para soldar esses elementos e aí possivelmente já vai funcionar. Pode ser que a tacinha de vocês venha invertida, venha assim, e aí isso aqui é um erro, a gente precisa dar um flip aqui, tá? Então pode ser que tenha que ativar ou deixar desativado aí no de vocês, depende de como é que ficou a line lá na hora de fazer a revolução, tá? Vocês vão perceber que ela ainda tá um pouquinho serrilhada, certo? E a gente consegue melhorar isso, a gente já vai fazer, tá? Lembrando que pode ser que no de vocês venha algumas configurações, ela venha meio maluca, assim, ó. Então é só a gente mexer na direção. Como a gente tá aqui com o eixo correto, porque a gente trabalhou com o snap, certo? E com o pivô, a gente já tá aqui em Y, ela vai fazer direitinho, certo? Mas o alinhamento, a gente tá com ele aqui pelo centro, no caso, né? Que é a partir do centro que a gente pediu para fazer a revolução. Se a gente tiver com o pivô deslocado, ela gera algumas coisas estranhas assim, tá? Então a gente vai pedir pelo centro, aqui pela direção do Y, certo? E aí assim a gente garante que vai ter ela toda completa, bonitinha, certo? Agora eu vou duplicar a minha taça aqui pro lado, não vou mexer mais nesse modificador aqui, ele tá certo, tá? Com a minha tecla de Shift ativada aqui, eu vou duplicar. Então, pressionei Shift, cliquei e arrastei com o modo de seleção aqui para mover, no caso, né? E aí ele me pede aqui, como é que eu quero clonar esse objeto? Em cópia ou instância? Nesse caso, eu quero em cópia, porque eu quero mostrar para vocês o que pode acontecer, como é que ele vai ficar. Então, em cópia aqui, ok. Nessa tacinha aqui do lado, eu vou voltar na visualização na vista frontal e vou dar uma mexidinha aqui pro lado e vou manter em perspectiva. Tirei o grid aqui do fundo. Agora a gente vai vir aqui procurar o Turbo Smooth, tá? E aí vocês vão ver que a gente tem um melhoramento bem legal aqui já, né, em relação ao serrilhado que fica aqui em cima, aqui embaixo, né, na base a gente consegue perceber. E aí se eu ativar a minha função, né, em wireframe aqui, a gente consegue perceber a quantidade de polígonos a mais que ele cria. Se eu vou aumentando aqui as interações, eu aumento essa quantidade de polígonos e, consequentemente, isso fica muito melhor em relação ao acabamento da minha modelagem. Nesse nosso caso, não tem necessidade, tá? Em um aqui para interações, no caso, já é suficiente. Então, aqui estou alternando o modo de visualização. Vou ativar com F4 meus Edge Faces
e aí eu consigo visualizar os meus polígonos e o meu shade aqui bonitinho, certo? Aqui no caso a gente vai encerrar, tá, o nosso tutorial de agora. Se vocês não salvaram ainda, a gente vai salvar aqui juntos, certo? Então a gente vai entrar aqui em File, Save As, vamos escolher um local. Então aqui eu vou lá na nossa pasta da disciplina, vocês vão escolher onde vocês preferirem, e vou salvar aqui como taça aula 2, que é a nossa aula no caso, né? E vou dar um save. Tudo certo, já salvou, tudo bonitinho. Certo, pessoal? Então, a gente encerra aqui o tutorial da taça. Vamos retornar daqui a pouquinho com o próximo tutorial, certo? Tchau, tchau!